Olá, vamos falar agora sobre gametogênese. A gametogênese se refere ao processo de formação dos gametas, sendo a espermatogênese o processo de formação dos espermatozoides e a ovulogênese o processo de formação do óvulo. A espermatogênese ela ocorre nos túbulos seminíferos localizados no interior dos testículos. Esse processo é dividido nas fases de multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. A fase de multiplicação tem início aos 7 anos de idade e dura a vida inteira. Nessa fase ocorre mitoses, dando origem a espermatogônias. A fase de crescimento, ela dura pouco e é onde a célula cresce, originando espermatócitos primários. A fase de maturação tem início na puberdade, graças a estímulos hormonais, e origina espermátides através de meioses. A fase de diferenciação transforma espermátides em espermatozoides. A ovulogênese é um processo no qual ocorre a formação dos óvulos. Esse processo tem início no 3º mês de vida intrauterina e vai até a chegada da menopausa, quando cessam os ciclos menstruais. Também é dividida nas fases de multiplicação, crescimento e maturação. A fase de multiplicação começa no início da gestação e termina por volta do 3º mês de vida. Nesta fase, as ovogônias sofrem mitoses, multiplicando-se. A fase de crescimento tem início após a fase de multiplicação. Nessa fase, as ovogônias crescem, duplicam seus cromossomos e entram na fase de prófase 1 da meiose, passando a ser chamadas de ovócitos primários. A fase de maturação tem início na puberdade devido à ação do hormônio folículo estimulante. O ovócito primário se divide em ovócito secundário e primeiro glóbulo polar. Logo depois, o ovócito secundário entra na 2ª divisão meiótica e estaciona na metáfase 2, passando a ser envolvido por uma camada de glicoproteínas que formam a zona pelúcida. A formação do óvulo só se completa após a fecundação. Em relação à estrutura dos gametas, o espermatozoide é formado por 3 partes: cabeça, colo ou corpo basal e cauda. Na cabeça é encontrado o núcleo. A porção anterior da cabeça é recoberta pelo acrossoma, uma estrutura rica em enzimas que ajudam na penetração no óvulo durante a fecundação. O colo, ou corpo basal, é a região que une a cabeça à cauda do espermatozoide. E a cauda é a parte do espermatozoide que garante sua movimentação. É formada por 3 porções: a peça intermediária, a peça principal e a peça final. Na peça intermediária são encontradas mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção de energia para a locomoção. O óvulo apresenta uma camada de células mais externa,
denominada corona radiata. Essa camada é formada por células do folículo ovariano. Abaixo da corona radiata encontra-se a zona pelúcida, uma camada de glicoproteína que encobre o ovócito. No citoplasma, em íntimo contato com a membrana plasmática, encontra-se os grânulos corticais, organelas provenientes do complexo de Golgi que apresentam várias enzimas hidrolíticas que atuam na zona pelúcida, alterando as glicoproteínas e impedindo que mais de um espermatozoide adentre o óvulo. A fecundação se caracteriza pela união do espermatozoide com o óvulo. Ela pode ser externa, quando ocorre no meio ambiente, como no caso da rã, em que o macho e a fêmea eliminam seus gametas no meio externo, onde ocorre a fecundação. Já a fecundação interna ocorre no interior da fêmea, onde o macho introduz, através de um órgão copulador, seus gametas no interior da fêmea. A determinação do sexo, na maioria das espécies, ocorre por meio de genes situados em cromossomos denominados de cromossomos sexuais. Na maior parte dos vertebrados, incluindo a espécie humana, as fêmeas apresentam um par de cromossomos sexuais idêntico, XX, sendo por isso considerada o sexo homogamético. Nos machos, esses cromossomos são diferentes, XY, sendo considerados o sexo heterogamético. Além do sistema XY, podemos destacar o sistema X0, como em insetos como o gafanhoto, onde a fêmea apresenta 2 cromossomos sexuais X, sendo considerado o sexo homogamético, e o macho apresenta apenas um cromossomo sexual X, sendo considerado o sexo heterogamético. No sistema ZW, encontrado em aves, mariposas, borboletas e alguns peixes, o macho apresenta 2 cromossomos Z, sendo considerado o sexo homogamético, e a fêmea apresenta o cromossomo Z e um cromossomo W, sendo o sexo heterogamético. No sistema Z0, encontrado em galinhas domésticas e répteis, o macho apresenta 2 cromossomos sexuais Z, sendo o sexo homogamético, e a fêmea só apresenta um cromossomo sexual Z, sendo considerado o sexo heterogamético. Em crocodilos, tartarugas e alguns lagartos, a temperatura age na determinação do sexo. Por exemplo, ovos de tartarugas, quando incubados a 26 graus Celsius, originam machos, e a 31 graus Celsius originam fêmeas. É isso aí, gente. Bons estudos!